Quem vai morar no céu comigo, diga amém. Que Deus abençoe os pastores, que Deus abençoe Jefferson. É pastor, missionário? Evangelista Jefferson, pelo convite. Que Deus continue honrando esta igreja. Sou ali de São Sebastião, DF, amém, igreja? Pastoreei muitos anos, hoje nós estamos na missão de evangelismo, de buscar pessoas lá fora mesmo para Jesus. Pregando nas ruas, nas praças, dentro de bares. E pessoas embriagadas têm aceitado Jesus como seu Salvador. Pessoas, moradores de rua, têm confessado Jesus como seu Salvador. Prostituta tem confessado Jesus como seu Salvador. E esse é o meu maior prazer, levar Jesus aonde eu puder ir. Estou levando Jesus. Amém ou não, igreja? Amém. Tivemos o prazer de batizar nas águas um ex-drogado. Ganhamos ele totalmente drogado, viu? Às vezes você olha assim, tá bêbado, vamos tirar ele para fora da igreja, está dando trabalho, deixa ele aqui dentro. Eles estão ouvindo, estão entendendo. Porque naquele dia estavam jogando água naquele moço. Ele estava molhado e sujo. Porque ele estava atrapalhando ali aqueles comércios. Estavam jogando água nele. Mas eu com essa moça e mais umas 3 irmãs nos aproximamos com a caixinha de som. Que eu pedi para Deus, Deus me dá a caixinha de som. Porque aonde eu não puder chegar perto, a minha voz vai chegar. Amém ou não, igreja? Na pandemia a gente estava igual louco diante de Brasília. Profetizando, pessoas de longe não podiam se aproximar, mas as lágrimas descendo. E eles confessando a Jesus como seu Salvador. Amém? Vale a pena. E pela misericórdia de Deus, naquele dia nos aproximamos daquele homem. O Espírito Santo falou assim, dá um abraço nele. Uma mulher deu um abraço em um homem, viu? E eu abracei ele e ele confessou Jesus como seu Salvador. Sem eu precisar falar para ele, larga a droga, larga o vício. Ele estava bêbado e drogado. Ele simplesmente falou assim, eu quero Jesus. Comunicou à família, a partir de hoje eu sou crente. Porque uma moça me ganhou para Jesus lá na feira. E a família falou, o que você fez? Porque a gente prega para ele, ele não quer ouvir. Aleluia, às vezes é isso, querido. As pessoas querem empurrar o evangelho na força. E não tem como, irmãos. Ele sabe que tem que largar a droga, sabe que tem que largar o vício. Mas às vezes ele só quer um abraço. E através desse abraço tem cura. Porque Jesus que habita em mim, quando eu abraço, tem cura. Jesus que habita em você, quando você abraça, tem cura. E ele foi liberto e desceu as águas para a honra e glória de Jesus. E eu fico muito feliz. Amém? Pelo poder do Senhor, pelas almas. Vale a pena. Evangelize, nem que seja na tua vizinhança. Fale de Jesus, entrega um folheto. Que você pensa assim, não, ele vai jogar fora aquele folheto. Não, ele vai ler. E ele vai se lembrar daquela semente que foi plantada. Livro de João, quem encontrou, diga amém. Capítulo de número 8, versículo de número 36, que é o tema. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Só quem é livre senta dando glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo começa falando acerca da mulher adúltera. Você conhece essa história? Eu acredito que até as crianças conhecem essa história. Aleluia. Na lei de Moisés, alguém pego no ato do adultério teria que ser apedrejado até a morte. E ali os fariseus, conhecendo das leis, conhecendo dos mandamentos, o que vai acontecer? Vão pegar uma mulher no ato do adultério e vão apresentá-la a Jesus. E agora, Jesus? Porque na lei diz que temos que apedrejá-la até a morte. Queriam pegar Jesus a todo custo, olha para cá. Queriam pegar Jesus a todo custo, por quê? Se ele realmente for o Cristo, ele simplesmente vai perdoar essa mulher. Mas ele perdoando essa mulher, ele vai estar dizendo que a lei de Moisés não serve para nada. E agora? O que Cristo faria? Perdoaria e diria, não apedreje essa mulher. Porque eu sou o Cristo. Porque eu sou o bondoso. Mas não foi o teu Deus? Não foi o teu Pai que mandou a lei ser escrita? E como que agora? Queriam pegar Jesus. Como que agora que o Senhor pode dizer só? Liberte a mulher. Não, mas Jesus foi sábio. Amém? Jesus foi sábio, sabe? Ele soube na hora. Estão querendo me pegar, mas com a sabedoria de Deus, ele simplesmente falou, quem não tem pecado,
que atire a primeira pedra. Ali ele não estava dizendo para a mulher: ó, não precisa ninguém apedrejar ela, eu sou o Cristo, eu sou o bondoso. Mas também, ó, a partir de agora, apedreje ela. Também não. Amém? Porque se ele falasse apedreje ela, ele não era o Cristo, não era o bondoso, não era o amoroso. Só que com toda a sabedoria, ele falou: quem não tem pecado, que atire a primeira. A bondade e o amor falou mais alto. Aleluia. E todos foram se retirando, até ficar somente Jesus e aquela mulher. Aleluia. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques, mas os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Ou seja, onde Cristo chega, tem libertação. Aonde Cristo chega, tem purificação. Aonde Cristo chega, prisões se quebram, cadeados se quebram, não resistem ao poder de Cristo. Como eu disse aqui, evangelizando, simplesmente falando do amor de Jesus, simplesmente pregando o evangelho de Jesus, pessoas têm se rendido. Aleluia. Amém ou não? Porque tem gente que vai dentro dos ônibus. Vocês veem os vídeos, eles até brigam com pessoas, querem empurrar na marra o evangelho. Mas não, querido, o evangelho tem que transparecer através das tuas atitudes. O evangelho tem que transparecer através da tua suavidade. Prega o evangelho com amor, amém? Prega o evangelho genuíno, aleluia. Sim, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e através dele tem libertação, tem cura. Oh glória, quando estamos pregando falamos, você que está nas drogas, você que está no vício, você que está na beira do suicídio, Jesus te convida. Aleluia, Jesus te convida para ter um particular com Ele. Jesus te cura, Jesus te liberta, Jesus te transforma. Sempre vai ter os religiosos, é claro, que em vez de amar, apedrejam. Que em vez de ver por que a pessoa está naquela situação, apedrejam. Acham que não tem pecado. É ou não é, irmãos? Vê alguém na prática do homossexualismo, apedreja. Vê alguém na prática do vício, apedreja. Mas não consegue ter o amor de Cristo no seu coração. Aleluia. Sim, o amor de Cristo, o amor que perdoa, o amor que abraça. Amém ou não, igreja? Quando eu vim para Jesus, eu precisei também ser liberta. Você também precisou ser liberta. Ah, mas eu nasci no evangelho. Mas num certo tempo da tua vida, você precisou ser liberta. Aleluia. Oh glória, foi através do amor de Cristo. Como diz a palavra do Senhor: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh glória. Logo em seguida Cristo está no seu discurso, como sempre eles querendo pegar Jesus. Aleluia. Alguns até ouviam, alguns até criam, mas a maioria não. É daí que Cristo fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles vão dizer: mas nós somos descendentes de Abraão. E como assim? Nós somos livres. Como que o Senhor fala que nós seremos livres? Nós não somos escravos. É daí que Cristo vai falar a escravidão do pecado. Amém ou não? O que diferencia os filhos de Deus com os filhos do diabo é o quê? É o pecado. Para ser filho de Deus é renúncia. Amém, igreja? Quando eu renuncio, eu me torno filha de Deus. Mas quando eu vivo na prática do pecado, eu me torno filha do diabo. Infelizmente é assim. Amém ou não? Aí quando eu confesso Cristo, pastora, eu sou perdoada dos meus pecados. Aleluia, me torno filha de Deus. Diga glória, diga glória. Através do seu Filho Jesus, oh glória a Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos liberta, nos transforma. E por isso nós estamos aqui hoje. É por isso que nós estamos aqui hoje, todos os dias renunciando. Todos os dias dizendo: Senhor, eu preciso de libertação, eu preciso de cura, aleluia. O meu marido precisa de cura, o meu filho precisa de cura. Todos os dias estamos na presença de Jesus, porque sabemos que Ele é todo poderoso para poder libertar, para poder curar, para poder transformar. Jesus está ali
como sempre, rodeado de pessoas. E tem um endemoniado gadareno. Um endemoniado, porque ele tinha legiões de demônios em seu corpo. E aqueles demônios maltratavam ele. Fazia com que ele mesmo se machucasse com pedras. A Bíblia diz que aquele homem andava nu. Ele dormia nos sepulcros, ele vivia ali nos sepulcros. Quantas vezes ele foi preso, mas ali com aquela legião de demônios, as prisões se abriam, os cadeados não resistiam. Aí tem pessoa que acha que é brincadeira, o mundo é espiritual. Tem pessoas que não oram, pastores. Tem pessoas que não jejuam. E o diabo está entrando dentro de lá. E Satanás está entrando, está destruindo. Ah, não, isso é bobeira, isso é normal. Não, Satanás, ele não precisa de porta, ele precisa de brecha. Deu brecha, ele entra. É fácil dizer qual a situação desse homem aqui, não está escrito a situação dele antes, se ele tinha esposa, se ele tinha filhos, a situação dele agora, que todo mundo conhecia ele, é o endemoniado. Todo mundo tinha medo dele, mas quando ele vê Jesus, a Bíblia diz que ele se prostra. Amém ou não? Ele se prostra, Satanás já está reconhecendo, você é expulso. Só que mesmo Jesus sabendo, Jesus pergunta, qual é o teu nome? Olha o mundo espiritual aí. Quantas vezes caem pessoas endemoniadas no culto? E o demônio grita, eu vou matar ela. Já aconteceu muito isso. E a pessoa endemoniada, ela si própria vai se enforcando dentro da igreja. É muito real isso, querido. Infelizmente, muitas pessoas dão legalidades quando saem do culto. E o inimigo volta de novo. Pela misericórdia de Deus, o Senhor nos deu um ministério de libertação. Eu queria ser diferente. Mas o Senhor falou para mim, eu te chamei para ser dessa maneira. Pregar desse jeito, orar por essas pessoas. Pela misericórdia de Deus, eu tenho visto legiões de demônios em corpos de pessoas. Saiu um entre outro, e é processo longo. Processo muito longo. Aconteceu recente agora. Um homem caiu endemoniado e eu via o espírito suicida no corpo daquele homem. Ele caiu endemoniado, aquela coisa. Só que depois ele não teve assistência, pastor. E ele tirou a própria vida. Infelizmente, ele tirou a própria vida. Né? É triste. Porque nós estamos aqui para anunciar, para pregar, para falar. Mas as pessoas parecem que não querem ouvir, acham que é brincadeira o mundo espiritual. Tem que estar na presença de Jesus. Não pode se afastar, porque as trevas também são reais. As trevas são reais e está fazendo de tudo para me destruir, para te destruir. É forte isso aqui, querido. A igreja precisa se despertar em oração. Eu sou de um tempo que a igreja orava o tempo todo, pastor. E a igreja era lotada de pessoas ímpias. Porque alguém dizia, ali tinha libertação, ali tem libertação e as pessoas iam. Ali tem cura e as pessoas iam. Hoje parece que o povo vem emburrado. O povo vem à força. Arabachúria. E não convida ninguém para vir junto. Não tem uma visita no lar, não tem um evangelismo. As pessoas estão se suicidando. As pessoas estão tirando a própria vida porque não tem uma assistência espiritual. Arabachúria. Mas Jesus está falando conosco. Aleluia. Eu te liberto hoje, eu te curo hoje. Quando eu vim para Jesus com 12 anos, a minha mãe era endemoniada. Foi quase um ano de processo de libertação. Por isso que eu sei que o prazo para muitos é longo. Minha mãe tinha legiões, saía um, entrava outro. E ela passava o culto inteiro endemoniada. E eu chorando, Jesus liberta minha mãe, Jesus liberta minha mãe. Uma certa vez, pastor, as irmãs estavam fazendo campanha dentro da minha casa. As mulheres de coque no cabelo. Aquelas mulheres de jejum e oração, o joelho era marcado. Quando elas pisavam o pé na porta da minha casa, minha mãe já caía endemoniada. Sem nem orar. E as facas eram na parede, porque a gente não tinha armário, era uma pobreza. Morávamos de favor de um canto para o outro, jogando para um canto para o outro. Eu, minha mãe e meu irmão. E eu já estava no conjunto dos jovens, porque eu fui a primeira a aceitar Jesus. Minha mãe aceitou, mas ficou naquele negócio, né? Processo de libertação. Ela olhou para mim com um olho de ódio. As irmãs lá dentro.
E ela correu e pegou essa faca. Foi na direção do meu coração. Só que a irmã gritou: o sangue de Jesus tem poder. E a faca caiu com a minha mãe junto. Minha mãe endemoniada. Se perguntar para ela, ela não lembra. Na época que ela era viva, Jesus já colheu. Amém? Mas escolheu ela, obreira da casa de Deus, liberta dos vícios, liberta de tudo. E detalhe, a minha mãe procurou em todas as religiões que você imaginar. Eu lembro dela ir numa igreja, com problema psicológico, aí ela me levava. Na outra, os pastores não ligavam. Na outra, ninguém se importava. Aí um dia ela foi na macumba, ela não me levou nesse dia. O macumbeiro falou: se tu pagar tanto, tu é curado. Os médicos diziam: você não tem nada. E minha mãe doente. Demônio. Obra de macumba. Aí uma irmãzinha falou assim: vamos numa igreja ali. Que ali o Senhor revela o oculto, profundo e escondido. E Deus vai revelar o que você tem. Foi pisar o pé, irmão. Na porta da igreja começou todo o processo de libertação. Minha mãe fumava, minha mãe bebia, minha mãe se prostituía. Por isso aqueles demônios estavam no corpo dela. E os demônios gritavam: eu vou matar ela, que minha mãe nem trabalhava, doente. Mas após a libertação, minha mãe voltou a trabalhar. Amém, igreja? Foi obreira da casa de Deus, trabalhou na obra de Deus até o dia que o Senhor mostrou para mim que ia acolher a minha mãe. Os anos se passaram, aleluia, e hoje eu vejo que isso é real. Eu vi a boca de sapo costurada na porta da minha casa, com o nome da minha mãe dentro. Terra de cemitério. Isso é real, porque alguém que tinha ódio da minha mãe fez macumba para ela morrer. E o Senhor revelou e deu vitória. O mundo espiritual é tão grande que eu na minha infância eu tinha uma dor na perna muito grande, na perna direita. Eu andava mancando, eu não sabia o que era. E agora dentro da igreja Deus usa o profeta e diz assim: moça, tu tem uma dor na perna, não tem? Eu digo: tenho. Sabe o que é? Uma obra de macumba que tu pisou. Deixa eu orar por você. Nunca mais eu senti essa dor. Diga glória, diga glória, diga glória, diga glória. Aleluia, aleluia. Eu estou contando esse testemunho para que você entenda, aleluia, que tem muitas coisas acontecendo e são espirituais. O teu filho está rebelde, desce na oração, desce no jejum. O teu marido está rebelde, desce na oração, desce no jejum. Esses demônios vão ser expulsos em nome de Jesus. Ah, pastora, mas por que fulano recebeu um dia e eu demorei tanto? São legiões. Essas legiões atormentavam esse homem por anos. Quando Jesus expulsou, foi para a manada de porcos. O homem agora está sã. Ei, ele está sã. Tanto que ele vai vestir roupa agora, que andava nu. Ele vai vestir roupa agora, vai estar em perfeito estado e todos vão se maravilhar. Só que ele queria caminhar com Jesus, ele queria ir aonde Jesus estava indo. Sabe o que Jesus disse para ele? Não, você não vai caminhar comigo não, volta para a tua casa. Se Jesus tivesse dito volta para os teus, Jesus estava dizendo volta para o teu pai, para a tua mãe, para os teus primos. Mas Jesus falou volta para a tua casa, volta para a tua esposa, volta para os teus filhos e conta o que Deus fez na tua vida. O testemunho você tem que contar daquilo que Deus fez na tua vida. Amém ou não? A tua cura, o teu milagre, você tem que contar. É o que Deus fez na tua história. Aleluia, 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 aleluia. Eu amo esse Deus. Se eu não tivesse corrido e ido para a presença junto com a minha mãe, eu também não estaria aqui no altar. Aleluia, porque eu era muito perseguida. O Senhor me deu muitos livramentos na minha infância. Aleluia. Não tive pai para cuidar de mim. Irmãos, tive uma infância muito difícil. Mas Jesus falou para mim: eu tenho um projeto na tua vida, eu tenho um plano na tua vida. Com 12 anos de idade eu falei: quer saber? Eu joguei as bonecas fora, eu joguei tudo fora. Eu falei: eu quero servir Jesus, eu quero ter um ministério, eu quero ser pregadora, eu quero levar o evangelho de Cristo. Fiz o meu primeiro jejum e fui batizada com o Espírito Santo.
Irmãos, às vezes você vê a gente pulando. O negócio é esse. É porque não sabe de onde o Senhor nos tirou. E a minha alegria, porque no meu batismo com o Espírito Santo foi o meu primeiro jejum na vida. Eu nunca tinha feito um jejum. Uma criança fez um jejum. E eu fui cobrar de Deus no culto. Falei, Deus, eu fiz um jejum para ser batizada com o Espírito Santo. Porque eu olhava a juventude toda batizada e eu queria ser igualzinha a elas. Eu queria ser linda igual aquelas jovens lá sentadas naquele banco. Eu não entendia, mas eu falava, Jesus, eu quero. Naquele culto eu fui carregada de tanto poder, de tanta glória, de tanta unção. A partir daí os dons o Senhor foi nos concedendo. Porque eu dizia, eu quero, Senhor. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. E eu quero, através da minha vida, poder libertar pessoas através do teu nome. Através da minha voz, libertar pessoas no teu nome. Diga glória, diga glória. Seja também um libertador de almas. Resgatador, arabaxúria, através do teu cântico, através da tua palavra. Aleluia, através do teu evangelismo. Leva Jesus. Ah, pastora, mas não vão querer ouvir. Leva Jesus. Quer ouçam, quer deixam de ouvir. Leve Jesus. É Ele que faz a obra. Amém? É Ele que faz a obra. Está lotado de religiosos para apontar. Ah, mas aí, ó, o cabelo está vermelho. Aí, ó, mas tem tatuagem. Aí, mas ó, é um sexual. Não, meu irmão, leva Jesus. É Ele que transforma. É Ele que liberta. Arabaxu de cantarai. Aleluia. É através do amor de Cristo. Porque primeiramente Jesus trabalha por dentro. Você está olhando o exterior da pessoa e está dizendo, não teve mudança, mas você não conhece o interior. Arabaxu de maia. Às vezes você está fazendo oração dentro da tua casa. Jesus, liberta meu filho. Meu filho está pior, pastora. Calma, ele é um martelo. Está esmiuçando, ó. Todo dia no coração. Ah, eu vou parar de orar. Não, continua. Está respondendo, continua. Piorou, pastora, continua. No mundo espiritual está tendo guerra. No mundo espiritual está tendo batalha. Tudo para que, você perca o teu milagre. Mas quanto mais você ora, mais o Senhor envia anjos a teu favor. Daniel, 21 dias no quarto. Ele queria uma resposta. Eu sou ousada assim também quando eu quero uma resposta. Eu quero exatamente. Eu falo, Deus, eu quero exatamente isso, isso, isso. Porque se não for isso, 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 eu não quero. Aí se vier uma resposta mais ou menos, não, eu quero assim. Eu quero que o Senhor me responda se é sim, se é não e os detalhes. Daniel estava no quarto. Manjar desejável ele não comeu. Após 21 dias, o anjo chega com a resposta. Só que ele vai dizer, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a orar, eu já estava com a resposta, só que eu fui impedido. Aí a igreja quer orar um dia e quer já ter resultado. Se tem uma campanha, ela vem um dia, 2 dias, no terceiro dia ela já não vem mais. Não tem propósito. Se começou um propósito, vai até o final. Pastora, não recebi. Continua outro propósito. E assim vai. Vai tendo reservas com o Senhor. Na primeira campanha parece que não aconteceu nada. Está tendo reservas. Na segunda campanha, ei meu querido, não aconteceu nada, pastor. Vai para a terceira campanha, não desista. Tem reservas, a batalha espiritual está acontecendo. Aleluia. Ei, meu irmão, lá nos macumbeiros eles são tão organizados. Eles ficam no quarto, bebendo sangue. São pagos para matar animal, para comer aquelas carnes cruas, tanta nojeira. Tudo para destruir a vida de alguém. E nós, que em vez de orar, buscarmos ao Senhor, ficamos desapercebidos. O inimigo ali, fazendo de tudo. Vou matar. Vou jogar enfermidade. Vou aprisionar no vício. Ou você acha que ele ficou viciado do nada? Do nada ele começou a fumar, começou a beber. Não, meu irmão. Obras malignas, brecha. Começou a primeira brecha, Satanás entrou. Daqui a pouco tem legiões de demônios com aquela pessoa. E é só Jesus para libertar. Amém? É só Jesus para libertar. Mas a igreja tem que ter jejum e tem que ter oração.
Porque senão os demônios te enganam. Amém ou não? Se você é um obreiro que não jejua, que não ora, que não tem vida com Deus, Satanás vai te enganar. Pessoas vão entrar endemoniadas e vai sair endemoniada. Quantas vezes minha mãe entrou endemoniada e nada aconteceu? Mas quando entrou numa igreja fervorosa como essa, que do altar tem fogo até o final da igreja. Ei, não tem demônio que resista. Não tem legiões que resistam. Arabarachúria. Tem uma moça em Goiânia, ela caiu endemoniada e Deus falou a vida dela. Ela depois me procurou, pastora, realmente está acontecendo isso, isso e isso. O demônio vai voltar? Porque ela já estava se sentindo bem. Eu falei, olha, é o seguinte, você tem que permanecer firme. Porque ela estava afastada, aí ela reconciliou no mesmo dia. Só que ela estava em dúvida. Eu falei, o demônio só volta se você der brecha. Se você se afastar do evangelho, se você não orar, o demônio vai voltar. Mas se você permanecer firme, você já está liberta. Arabachúria. Você já está liberta. E ela disse que já estava sentindo uma paz tão grande, uma alegria tão grande. Amém, igreja? Mas na nossa caminhada com Jesus, o inimigo vai lutar. Dia após dia, contra a minha vida também, pregadora, o inimigo vai lutar. Macumbeiros mandam mensagem para mim, dizendo assim, eu vou te destruir. Porque nós expulsamos demônios nas igrejas. E eles falam que pombagira não é demônio. Que Zé Pilintra não é demônio. É isso, é aquilo outro. E eles me ameaçam. E eu sinto no mundo espiritual uma batalha tão grande. Eu falo, Deus, eu preciso de reforço. Só que quando não tem, eu sozinha no reforço, orando e buscando. Mas eles estão lá, fazendo de tudo para me destruir. E eu tenho que permanecer fiel. Amém, igreja? Porque nós que fomos chamados para resgatar almas, é mais pesado ainda. Você que foi chamado para pregar, para evangelizar, para cantar, esteja preparado para os baques. Esteja preparado para as retaliações. Mas quando dobramos o joelho, tem dias, irmãos, que eu estou sentindo um peso tão grande, que eu falo, deixa eu dobrar o joelho. Irmão, quando eu dobro o joelho, que eu começo a falar com Deus, que eu termino a minha oração, quando eu levanto, eu sou outra pessoa. Lembra de Cristo? Com a dor que ele estava sentindo, o seu suor pingava sangue. O que ele fez? Foi falar com Deus. Arabachúria. Quando ele levanta da sua oração, ele já está revigorado, cheio de força, cheio de vigor. E ele nos deixou o exemplo para vencer. Tem que orar. Ele vai dizer para os discípulos, orai, para que vocês não venham cair em tentação. Ah, mas não era pregador? Caiu. Ah, mas não era pastor? Caiu. Porque deixou de orar e caiu em tentação. Mas aqui tem uma igreja que ora. Quem crê da glória? Aqui tem uma igreja que busca. Oh, glória a Deus. Aleluia. Constantemente. Cristo já te libertou. Mas o inimigo quer te aprisionar. Mas através de Cristo. Aleluia. Através das suas orações em Cristo Jesus. Todos os dias ele cai por terra. Ele tenta entrar na tua casa pela legalidade que alguém deu, mas você está lá, consagrando, orando. Aqui Satanás não entra. O meu lar é uma bênção, a minha casa é uma bênção. Ah, pastora, mas e o filho? Ele está dando trabalho. Vai lá, ora nele, repreende os demônios que tem na vida dele. E em nome de Jesus, vai ser embora, vai embora. E a tua casa será livre. Mas a mulher que não ora, o homem que não ora, Satanás faz bagunça. Daqui a pouco não tem mais comunhão, não tem mais paz dentro de casa. Mas a partir de hoje, ore na tua casa, consagre, unge as portas da tua casa. Diga, o meu lar é uma bênção. A minha família é uma bênção. Ah, pastora, mas falaram para mim que não tem jeito mais, para me deixar para lá. Não, mas em nome de Jesus ele está dizendo que vai entrar e vai mudar a tua história. Vai mudar o rumo da tua história. Amém ou não? O decreto era de morte, mas ele vai trazer vida. Quem crê fica de pé. A hora voa.
Quero orar pela tua vida. Louvado seja Deus. Eu não consigo, após a pregação, ficar sem orar. E essa oração, ela é tão poderosa, não é porque eu estou fazendo. Toda oração de cura e libertação é poderosa. Você vai aprender hoje a orar também. Independente se está dentro da igreja, dentro do teu lar, ora lá por cura e libertação. Pessoas testemunham da cura na hora. Caroço desaparece, câncer desaparece. Coluna volta para o lugar. Quem é estéril gera. Aleluia. Problemas no sangue, a pessoa é curada. Problema nas vistas, a pessoa é curada. E testemunha depois. Pastora, eu estava com enfermidade e tal. Fui curada. Fui liberta. Fui transformada. Então nessa noite não será diferente. O Senhor vai te curar. Depois do culto a gente não ora individual. Amém? A gente ora agora, porque o momento